Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Luiz Wattenbach, eu sou acadêmico do curso de Ciência da Computação no Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville e vou estar apresentando o meu projeto de iniciação científica, o desenvolvimento de um módulo de reconhecimento de padrões para validação de placa de circuito impresso. Esse trabalho é ligado com o projeto Realidade Aumentada para Montagem Manual, orientado pelo professor Marcelo da Silva Haunsel. Com o avanço da tecnologia, houve uma automatização na área de montagem de circuitos eletrônicos. Essa dualidade entre a montagem manual executada por pessoas e a montagem automatizada executada por máquinas evidencia muito a precisão extremamente superior que máquinas têm sobre pessoas. E com isso, as falhas por erro humano se tornaram um dos principais fatores de problemas nas montagens. Como os custos de qualidade representam boa parte do valor total do produto, a diminuição na taxa de erros e falhas se torna um fator de extrema importância. Diversos métodos foram elaborados visando a melhoria da qualidade total do produto, um melhor controle sobre ela. Um desses métodos é o Total Quality Management, ou TQM, que apresenta uma reestruturação da cultura organizacional da empresa e apresenta diversas ferramentas, métodos, métricas, de forma a ter um controle melhor sobre a qualidade do produto e assim melhorar ela. E utilizando dos conceitos apresentados pelo TQM, o sistema RAM apresenta a construção de um guia virtual em realidade aumentada, com instruções da montagem, dicas e passo a passo detalhado sobre como efetuar a montagem de maneira correta. Entretanto, mesmo com a utilização do sistema, ainda há a possibilidade de erros. Em vista disso, foi desenvolvido um módulo de reconhecimento de padrões que pudesse fazer a validação das montagens. A ideia é que o módulo consiga fazer todo um reconhecimento da região da placa e consiga indicar se as placas estão montadas, se não estão montadas, se estão com erro, e apresente uma taxa de validação para aquela placa. Para o desenvolvimento do módulo, alguns requisitos precisavam ser atendidos. O principal deles é que o módulo precisava ter compatibilidade com a Unity e com o Vuforia, que são ferramentas que foram utilizadas no desenvolvimento do RAM. E para isso, foi escolhida a biblioteca OpenCV, uma biblioteca open source de visão computacional que apresenta diversos recursos muito interessantes para a construção desse tipo de aplicação. Entretanto, OpenCV não tem suporte nativo para as linguagens utilizadas pela Unity, o C# e o JavaScript. Então, nós utilizamos uma adaptação do OpenCV voltada para a linguagem C#, o OpenCV Sharp. O OpenCV apresenta diferentes maneiras de fazer o reconhecimento. Dentre elas, nós temos o método RAR, um método de reconhecimento baseado em características que utiliza de um banco de dados com imagens positivas e negativas do objeto, então faz a separação da imagem em regiões menores e roda a reconhecimento de características com base no banco de dados. Os principais benefícios do RAR são a sua velocidade e a sua praticidade na hora da criação das bases de dados. O módulo foi desenvolvido e é executado em etapas. Logo depois da ativação do módulo, que acontece quando a montagem termina, algumas capturas de tela são tiradas. A gente faz isso porque, como o módulo precisa ter compatibilidade total com o Vuforia, ele não consegue ter acesso à câmera para fazer o reconhecimento de padrões. Então ele precisa fazer isso externamente. Por isso que a gente usa captura de tela. É rodado então a detecção com base no RAR em cima daquelas imagens e as regiões que são identificadas são separadas. A gente roda uma análise dessas regiões identificadas comparando as suas posições com relação à imagem total. Se existe uma concentração de regiões classificadas como positivas em uma determinada área daquela imagem, a gente consegue inferir que o objeto reconhecido está naquela região. Se o objeto reconhecido está naquela região, quer dizer que ele foi reconhecido, o que significa que a placa foi validada. Então, essa informação é repassada para o usuário. Na fase atual de desenvolvimento do módulo, ele consegue sim fazer o reconhecimento da placa. Existe alguma variação, dependendo de quais são as métricas e as informações que são utilizadas para o reconhecimento, mas ele consegue fazer diferenciação entre placas montadas e placas não montadas. Contudo, dependendo das métricas utilizadas, existe muito falso positivo e falso negativo, que precisam ser podados para não poluir o resultado final. Boa parte desses falsos positivos e falsos negativos conseguem ser podados ajustando as métricas que são utilizadas para o reconhecimento, como a quantidade de vizinhos que uma região precisa ter para ser classificada como uma região maior, a taxa de tolerância utilizada, a quantidade de imagens que são tiradas para fazer o reconhecimento. Fazer o ajuste e o balanço dessas métricas é o principal fator de pesquisa no momento para conseguir ajustar tanto a precisão quanto a performance do módulo.
Para os próximos passos do módulo, como eu comentei, a gente precisa fazer um ajuste nas métricas que são utilizadas, para encontrar o melhor balanço entre taxa de tolerância, a quantidade de imagens, os vizinhos, os valores mínimos que são necessários para fazer a detecção. Todas essas informações partem de testes que precisam ser realizados e também encontrar a melhor forma de fazer a comparação entre as regiões. Existem muitas formas diferentes de fazer a comparação entre as suas posições e encontrar a melhor delas é o principal foco do trabalho no momento. E esse é o nosso módulo de reconhecimento de padrões. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.